Mas a Ipsos, o Instituto de Pesquisas Mundial, fez uma pesquisa com 26 países que deu o seguinte, 26 países, a pergunta era, você acredita em Deus ou não acredita? Quem está no topo dessa lista? O Brasil. O Brasil é dos países do mundo que mais acredita em Deus. Graças a Deus. Ele empata com a África do Sul e com a Colômbia, no topo. Quase 9 entre 10 brasileiros dizem acreditar em Deus. Se esse sentimento de desamparo e essa busca da religião a partir do sofrimento é uma questão universal, por que que o Brasil, nesse sentido, se coloca acima dos outros países em termos de fé? Olha, primeiro, não tem nenhuma explicação que explique tudo na sua totalidade. Você tem questões históricas, o tipo de colonização. O Brasil foi colonizado no momento de contra-reforma, colonizado e criado, de certa forma, o Brasil que a gente conhece. No momento de contra-reforma, catolicismo ibérico, né? Não é à toa que está falando de Brasil e Colômbia, né? Por outro lado, eu não acho nem um pouco estranho que os brasileiros acreditem muito em Deus, porque, coitado de nós, a gente não tem muita coisa para acreditar, porque a política é um lixo no país, totalmente um lixo, né? E agora, uma outra coisa que, seguindo na batida da pesquisa que você citou, há muito tempo se sabe, em termos de sociologia da religião, que países em que você tem uma melhor condição de vida cotidiana, menos violência urbana, você tem melhor serviço médico, baixa população. Não há nada que faça a qualidade de vida aumentar do que menos gente. Exatamente. O Japão, por exemplo, é um dos países que menos acredita em Deus, segundo essa pesquisa da Ipsos. Bom, não é um país que tem pouca gente, mas é um país que tem uma alta qualidade de vida, que tem pouca miséria. Então, que tem condições materiais de vida. E condições materiais de vida. Na realidade, um dos países também que tem baixa crença são países da Escandinávia, né? Dinamarca, Holanda. Suécia, Holanda, Noruega. E tem um filósofo contemporâneo chamado Charles Taylor, que ele tem uma obra, uma das obras definitivas sobre mundo secular, que é esse mundo em que a religião não é necessariamente ateísmo, mas a religião sai do foco do espaço público. Ela deixa de fazer parte da máquina do Estado enquanto tal. Sociedade laica, Estado laico, sociedade secular, né, como a gente fala. E ele diz, comentando essas diferenças, de que quanto mais você tem acesso a soluções técnico-científicas em larga escala, e quanto mais você tem um Estado funcional que consegue cobrir praticamente a totalidade da população, mais você tem o que ele chama de condições de possibilidade do ateísmo, de um ateísmo orgânico, como se fala, que você vai se afastando das práticas religiosas e você não fica pensando o tempo inteiro que é Deus que faz isso, os deuses ou os orixás, o caso aqui do Brasil, né? Que remete a uma dimensão metafísica mágica, que isso é provavelmente uma experiência humana pré-histórica. E provavelmente, pelo fato de ser pré-histórica, ela é tão forte. Isso faz com que a gente não consiga explicar, por exemplo, de forma tão fácil, países como os Estados Unidos, que é tão poderoso e tão rico, e inclusive em ambientes onde a qualidade de vida é muito alta, onde há muita gente religiosa. Inclusive o chamado Bible Belt, por exemplo. Mas é muito mais desigual do que os nórdicos, por exemplo. Sim, mas ali onde essas pessoas vivem, não. Certo? Você tem uma qualidade de vida bastante segura. Na totalidade do país, não. Mas, inclusive, se você for para as costas, né? Costa Leste e costa da Califórnia, costa Oeste, onde você poderá ter uma diminuição de adesão a práticas religiosas, aí você tem um universo mais secular, né? Onde, na realidade, as pessoas aderem a modas. Isso me lembra uma fala, provavelmente você já ouviu, é muito conhecida, daquele escritor Chesterton,
o inglês do começo do século XX, ele não disse exatamente assim, mas é assim que ficou imortalizado. Não há nenhum problema com o ateísmo. O problema é que normalmente você começa a acreditar em qualquer bobagem. História, política, ciência. E eu gosto de acrescentar em você mesmo.